Olá pessoal, vamos falar de progressão geométrica. Progressão geométrica, nossa famosa PG. A progressão geométrica, como uma sequência numérica, o que faz ela ser diferente das outras sequências é simplesmente a razão. Olhando essa sequência que a gente tem aqui, ó, eu posso olhar aqui do primeiro termo para segundo, eu estou simplesmente multiplicando por 2. Daqui para cá estou multiplicando por 2. Daqui para cá estou multiplicando por 2. É isso. Na PA, nós vamos somar. Na PG, a gente vai multiplicar. Então, essa constante aqui ela é chamada de razão. Aqui na progressão geométrica, eu vou chamar razão de Q. É mais comum. E o que é razão? Razão na PG é um termo dividido pelo seu anterior, pelo seu antecessor. Isso é razão na progressão geométrica. Eu posso falar que a razão aqui vai ser o A2 dividido pelo A1. Posso falar que a razão é o A3 dividido pelo A2. Então, essa é a ideia de razão. Então, na progressão geométrica, ela é uma sequência numérica, onde é isso? Um termo, sem ser o primeiro, né? Um termo é o termo anterior multiplicado pela razão, que é essa definição que a gente tem. Eu posso falar que na progressão geométrica, seguindo esse esquema, eu posso falar que o A2 é o primeiro termo vezes a razão. É o termo anterior vezes a razão. O A3 é igual ao A2 vezes a razão. E por recorrência, nós vamos falar que o AN mais 1 é igual a AN vezes a razão. Então, a ideia de progressão geométrica ela é sempre pegar o termo anterior e multiplicar pela sua constante, pela sua razão. Na progressão aritmética, na PA, é somado e na PG é multiplicado. Olha só, classificar uma progressão geométrica. Nós vamos classificar a progressão geométrica de 4 formas. Nós temos um caso dela ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser constante ou mista. Mista pode ser chamado de oscilante ou se não de alternante, tudo é a mesma coisa. Olha os exemplos. Quando nós falamos que a PG é crescente, que ela vai aumentando e a sua razão é maior que 1. Nesse exemplo aqui nós temos uma razão 3, né? Olha só, quando a PG ela é decrescente, quando ela vai diminuindo, quando a razão dela estiver entre 1 e 0. Porque é multiplicar por um número entre 0 e 1 que vai diminuindo, né? Ela é constante quando a razão for igual a 1 e ela é oscilante, alternante, quando a razão for negativa. Então, nos exemplos que nós temos, nesse caso aqui a razão é 3, nesse caso aqui a razão é o quê? Um termo dividido pelo seu antecessor, que daria meio. Nesse caso aqui a razão é 1. E nesse caso aqui, a razão é um termo dividido pelo seu antecessor, que dá menos 3. Sempre lembrar disso, a razão é um termo dividido pelo seu antecessor. E a PG pode ser crescente, decrescente, constante e mista. Lei de formação, o nosso termo geral da PG. Quando eu falo de termo geral, aquela recorrência que nós fizemos, AN mais 1, ele é igual a AN vezes a razão. Aqui é multiplicado, então, se eu colocar uma sequência numérica aqui, A1, A2, uma sequência geral, A3, o A4, o A5, eu posso falar que o A2 é o primeiro termo multiplicado pela razão. Daqui para cá eu multiplico a razão. Mas o A3, que ele é o A2 vezes a razão, eu posso simplesmente, a partir do A1, multiplicar 2 vezes a razão. Então, eu posso falar que o A3 ele é igual a 1 vezes razão quadrada. Como na PA, na PG eu vou fazer sempre a mesma também. Que eu vou pegar o primeiro, um termo qualquer, vou fazer ele sempre em função do primeiro termo e da razão.
Então, para chegar no A4, eu preciso multiplicar 3 vezes razão. Razão vezes razão vezes razão. Então, o A4 ele é o A1 vezes Q ao cubo. Para lembrar disso, é só lembrar, ó, o A4 é 3 vezes a razão, que é razão ao cubo. O A3 é razão ao quadrado. O A2 é razão elevada a 1. Então, se pegar o A5, ele é o A1 vezes Q elevado a 4. É sempre um a menos que está aqui no índice. O A8, ele é o A1 vezes Q elevado a 7. Sempre um a menos do que está no índice. E o AN, que é o nosso termo geral, ele é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Um termo a menos. Um valor a menos que está no índice. Então, nós temos essa é a nossa progressão geométrica. Esse é o termo geral que a gente vai usar agora. Onde o primeiro termo é o A1, a razão é o Q é a razão. O N que está aqui é o nosso número de termos, mas sempre vamos lembrar que ele também pode vir no sentido de posição. Ele é a posição daquele termo. E esse AN é o nosso enésimo termo. Ele é o enésimo termo dessa sequência. Até onde eu estou procurando aquela sequência? Uns exemplos aqui, ó. Qual é o sexto termo dessa progressão? Se eu quero saber o sexto termo, eu sei que o A1 é 512. Eu sei que a razão dela é um termo 256 dividido pelo seu antecessor, que é o 512. Isso aqui vai ficar meio. Eu sei que o número do termo, a posição do termo que eu quero é 6. E eu quero saber se a n, que vai ser o A6, né? O termo geral, que é a n, que é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, só substituir o que eu tenho. O AN é o A6, o A1 é 512, vezes a razão, que é meio, elevado a n menos 1. Como n é 6, então vai ficar 6 menos 1, que é 5, né? Então, 512 vezes meio elevado a 5, que vai ficar 512 vezes 1 sobre 32. 512 dividido por 32, nós vamos ter 16. Então, o sexto termo dessa progressão é 16. Outro exemplo. Determine o número de termos dessa progressão geométrica. Se ele quer saber o número de termos dessa progressão geométrica, ele quer saber quem é n. O n é o número de termos, né? O A1 dessa progressão é 1. A razão é um termo dividido pelo seu antecessor. No caso aqui vai ser 2. E o AN, até o último termo que você está procurando, é o 256. Então, se eu quero saber o número de termos, é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a regra, né? Esse é o termo geral. Agora é só substituir o que eu tenho. O AN, 256. O A1 é 1. Razão é 2 elevado a N menos 1. 256, eu vou ter assim, ó, 256, que é igual a 2 elevado a N menos 1. Como a nossa incógnita está no expoente, vamos fatorar o 256 e colocar todo mundo na base 2. Que aqui eu tenho 256, 2 elevado a 8, que é igual a 2 elevado a N menos 1. Como as bases são iguais, os expoentes são iguais. 8 é igual a N menos 1, implica que o N vale 9. Então, essa sequência nossa tem 9 termos. Então, continuando com isso, sempre lembrar, na progressão aritmética e na progressão geométrica, gente, sempre fazer esse rascunho aqui para você entender o que você tem e o que você quer. E é sempre fácil quando você faz isso. 3 termos em PG. Quando a gente fala de 3 termos em PG, vamos colocar aqui um A, B e C. Mas para a gente falar numérico, numa PG qualquer, posso falar assim, ó, uma PG com 2, 6 e 18. Se eu multiplicar os dois que está do lado, dá 36, e o quadrado do termo do meio também é 36. Se eu pegar o próximo aqui, é a mesma coisa.
Sempre vamos lembrar disso. Se eu tiver 3 termos em PG, o quadrado do termo do meio, esse aqui, ó, o quadrado do termo do meio, é igual ao produto dos dois do lado. Então, se eles tiverem a mesma distância. Isso vale para qualquer caso que você pegar. Qualquer 3 números em PG, o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos dois do lado. E num caso geral, eu posso falar que o termo do meio é x, o da frente eu multiplico a razão e o de trás eu divido a razão. Um exemplo. A sequência 4x, que é o primeiro termo, 2x mais 1 e x menos 1, é uma PG. Então, qual é o valor de x? Olha só, ele me deu uma sequência e falou que essa... E tá vendo, é uma sequência com 3 termos. Se você tem uma sequência com 3 termos em PG. Então, eu posso falar que o termo do meio, que é 2x mais 1 ao quadrado, é igual ao produto dos dois do lado, 4x que multiplica x menos 1. O quadrado disso, 4x ao quadrado mais 4x mais 1, que é igual a distributivo aqui, vai ficar 4x ao quadrado menos 4. Como nos dois membros tem o 4x quadrado, cancelei. Passo esse 4x para o primeiro membro, vai ficar 8x. O 1 vai para o segundo, vai ficar menos 1. X é igual a menos 1 sobre 8. E fechou isso aí. Outro exemplo bem tranquilo, gente. É só lembrar, se você tem uma sequência e ele já te deu os termos dela, for 3 termos em PG, só jogar na regra. Outro caso aqui, ó. Agora vamos falar de soma dos termos de uma PG. Quando você soma termos de uma PG, você tem 2 casos. Vamos falar do primeiro por enquanto. Quando falar do primeiro caso, eu posso falar a soma dos n primeiros termos de uma progressão. Quando eu falo de somar os n primeiros termos, quer dizer que você tem uma progressão que você limita a quantidade de termos que eu quero somar. Quero somar os 10 primeiros, quero somar os 20 primeiros, quero somar os 5 primeiros. Se você sabe uma quantidade que você quer somar, você tem uma quantidade finita de termos para somar, é só jogar nessa regra aqui, ó, a soma dos n termos é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Essa é a regra. Essa regra aqui, que é q elevado a n menos a1, que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, é a que eu gosto de usar. Pode ser que se vocês pegarem algum outro lugar, vocês vão encontrar escrito assim, ó, Sn é igual a 1, que multiplica 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Também pode ser. Pode ser a primeira ou essa segunda, tanto faz. Só memorizar uma e substituir os termos quando forem dados. São questões bem tranquilas. Olha só, vamos para os exemplos. Ache a soma dos 10 primeiros termos dessas duas sequências. Na primeira sequência, o interessante de somar termos de uma PG, vou colocar a fórmula aqui, ó, é o A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Que você só precisa saber quem é o primeiro termo, quantos termos você quer somar, né, o valor de N, e a razão. Para somar termos de um PG, você só precisa saber disso. Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, o A1 é 2 e a razão é 2 também. E eu quero somar 10 termos, então o N é igual a 10. Só substituir e acabar. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ficar o A1, que é 2, que multiplica 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso já é uma resposta, porque 2 menos 1 no denominador é 1. Então, posso falar que é 2 vezes 2 elevado a 10 menos 1, que já é uma resposta, mas resolvendo isso, nós vamos ter 2 vezes 2 elevado a 10, 1024, menos 1, 2 vezes 1023, que dá 2046. Primeira resposta. No segundo, vou fazer a mesma coisa. O A1 aqui é menos 1 e a razão é 4 negativo.
um termo dividido pelo seu antecessor. Ficaria 4 dividido por menos 1, que dá menos 4. A fórmula já está escrita aqui, é só substituir. E eu quero somar 10 termos, então o n é 10. Então a soma desses 10 primeiros termos vai ficar o A1, que é menos 1, sobre a razão, que é 4, menos 4, multiplicado pela razão, que é menos 4 elevado a 10, menos 1, né? Q elevado a n menos 1, sobre Q, que é menos 4, menos 1. Atenção com esse jogo de sinal agora, porque ficou menos 1, menos 4 elevado a 10, eu posso escrever direto dele que é um 4 elevado a 10, já que a base é negativa e o expoente é par. Menos 1 sobre menos 5. Fazendo o jogo de sinal com esses dois de fora aqui, vai ficar a soma dos 10 primeiros termos, vai ficar 4 elevado a 10 menos 1 sobre 5. E pode deixar assim já. Quem quiser diminuir essa base 4, escrever assim, como 2 elevado a 2, que está elevado a 10 menos 1 sobre 5, que ficaria 2 elevado a 20 menos 1 sobre 5, que é uma outra resposta. Essa já é uma resposta, e essa aqui é uma outra resposta, talvez um pouco mais simplificada. Outro caso de soma que nós temos é quando falar de soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Quando eu quero somar infinitos termos, eu simplesmente vou te dar a sequência e falar, soma os termos dessa progressão. Eu não vou te falar uma quantidade de termos. Quando eu falo uma soma finita, eu vou te dar uma quantidade de termos. Aqui não. Aqui eu simplesmente vou pedir para você somar os termos, mas pode ser que eu te fale, somos infinitos termos. Mas tem uma condição. Você só pode somar termos dessa progressão geométrica, uma quantidade finita, se a razão for um número entre menos 1 e 1 e diferente de 0. Porque aí você vai ter uma sequência infinita, que ela terá um limite, né? Uma sequência chamada convergente, ela é a sequência que converge. Olha uns exemplos aqui de sequências desse tipo. Olha esse caso aqui, ó. Se eu for aumentando esses termos infinitamente, eu sei que ela não vai chegar a ser negativa nesse caso aqui, né? Ela é um 5, 1 quinto, depois 1 sobre 25, 1 sobre 125, 1 sobre 625. Ela vai chegar a 1 sobre um valor muito grande, mas ela nunca vai chegar a ser negativa. Essa sequência ela se converge para um valor. Então, toda sequência que é convergente, você consegue somar os infinitos termos. E a outra sequência seria uma sequência divergente. Olha só, olha o texto aqui, ó. Calcule a soma dos termos de cada uma das sequências. Calcule a soma dos termos. Ele não me fala quantos termos ele quer somar. Ele só quer que você some os termos dessa sequência. Por isso que ela é uma soma infinita. A soma infinita vai ser o A1 sobre 1 menos Q. Então eu só preciso saber quem é o primeiro termo e quem é a razão. O primeiro termo já é na cara, que é 5. E a razão é um termo dividido pelo seu antecessor. Só substituir e acabar. A soma dos infinitos termos vai ser 5 dividido por 1 menos 1 quinto. 5 menos 1 quinto vai ficar 4 sobre 5. Tirando o MC tudo aqui, subtraindo. Mantém a primeira, que é 5, e multiplique pelo inverso da segunda, que vai ser 5 sobre 4, né? Então vai ficar 25 sobre 4. Essa é a soma. No segundo exemplo, fazendo a mesma coisa, eu posso falar que a razão aqui é um termo dividido pelo antecessor, que é menos 30, que vai ficar 1/3, e que o primeiro termo é igual a menos 30. Então, a soma dos infinitos termos vai ficar o A1, que já está a fórmula aqui, que é menos 30, dividido por 1 menos a razão, que é 1/3. Então, ficou menos 30 dividido por 1 menos 1/3, tirando a MMC e fazendo tudo, vai ficar 2/3. Mantém a primeira, que é menos 30, e multiplique pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 2. 90 por 2, menos 45. Está aí. Um último exemplo. Na figura abaixo, o quadrado maior
tem lado 1, já falou que é quadrado. E os outros quadrados foram construídos de modo que a medida do seu respectivo lado seja metade do lado do quadrado anterior. Então, o quadrado primeiro tem 1, o lado do quadrado segundo aqui tem meio, o outro 1/4, 1/8, 1/16, vai continuar toda a vida. Imaginando que essa construção continue indefinidamente, né? Continue infinitamente. A soma das áreas, cuidado com isso aqui, ó, a soma das áreas de todos os quadrados será quanto? Ele já está falando, essa sequência continua infinitamente, você consegue fazer infinitos quadrados, sempre com um lado sendo metade do lado do quadrado anterior. E você consegue desenhar isso infinitamente. Mas ele não quer nada a respeito desses valores, que esses valores aqui são os valores do lado. Ele quer saber a soma das áreas. Então é só ir colocando, ó, se o primeiro quadrado tem lado 1, a área dele vai ser quanto? Vamos colocar aqui as áreas. Como o lado do primeiro é 1, a área é 1 ao quadrado. No segundo quadrado, como o lado dele vale meio, a área dele vai ser meio ao quadrado. Então, a área dele vai ser 1/4. No próximo, vai ser 1/4 ao quadrado. 1/4 ao quadrado com 16 avos, né? E vamos continuar isso toda a vida. E como ele já me falou, soma infinita. Então, a soma infinita vai ser o quê? O A1 sobre 1 menos Q, que vai ficar o A1, que é 1, sobre 1 menos a razão. Qual que é a razão? Um termo dividido pelo seu antecessor. Como o primeiro termo é 1, fica até fácil, que é 1/4 dividido por 1, que é 1/4. Então, é o 1 dividido por 1 menos a razão, 1 menos 1/4. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 1/4, nós temos 3/4. Divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. A soma disso tudo vai ser 4 sobre 3. E é só isso. Pessoal, treinar agora, fazer exercício de PG, pega na apostila e faz aquele monte de exercício. Aí é só praticar. Ok? Então até mais. Valeu!